Sejam todos bem-vindos. Nosso programa que está começando na noite de hoje, terça-feira. A todos os amigos que estão nos ouvindo pelo link da radioremixesotera.com, nosso abraço, bem-vindos, uma boa noite. E a todos os amigos que estão nos ouvindo presencialmente aqui pelo YouTube no nosso Hangout da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda Marcinha. Prosseguindo com o programa, você, Marcinha, por favor. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, seja mais que bem-vindo por aqui. 21h01, horário de Brasília para você. E a gente vem hoje com o tema da inteligência artificial para você. Para você que está chegando por aí no chat, boa noite. Hoje a gente tem o privilégio de ter no chat Sônia Regina, Machibete, Sônia Regina. Opa, que maravilha. Que maravilha isso, muito me alegra. Então é o seguinte, hoje eu acordei bem feliz, porque eu tinha falado aquele negócio que eu tinha escrito sobre fazer esse mês fazer aniversário, e o Caio viu que eu tinha escrito e disse que ele vai fazer a parte dele sábado às 2h da tarde. A gente vai ter Caio Breno do canal Terra Oculta, às 6h em Londres, e aqui em Brasília, às 2h da tarde, Caio Breno ao vivo para você, esse próximo sábado que vem aí. Então, vocês se preparem aí, porque Caio volta na Rádio Remix Esotera e vem, então, para fazer um hangout aí para todo mundo. Então, sabadão aí, vai ficar todo mundo ligado depois do almoço, ver se não vai dormir, né? Porque senão o bicho pega, vamos perder Caio Breno. E vai ser bem legal. Então, vamos lá, Marcelo. Isso não foi nenhuma alusão à minha cesta e de algumas pessoas um pouco mais, digamos, experientes. Não foi uma indireta, foi direta mesmo. Ah, foi direta, ótimo, maravilhoso. Não dormirei, estarei a postos, gente, porque com certeza... Ou então tu almoça mais um pouquinho cedo, né? Que aí vai dar tempo. Isso, aí eu durmo. Vou almoçar às 10, que eu durmo até o meio-dia e depois Não, você almoça umas 11h30, 15 pro meio-dia. Ah, ótimo, então. Marcinha, hoje temos um pouco mais sobre inteligência artificial. Tem algumas coisas que eu preciso falar aqui, gente, que é o seguinte, eu vou fazer um convite novamente às pessoas que gostam desse... Deixou a música rolar lá na rádio? Tá rolando música na rádio? Porque minha voz saiu baixa e só ouviu a sua voz e a minha não ouviu porque tem música tocando lá. Eu fiz propositadamente porque eu sabia que tu ia baixar o malho na minha cesta, então eu já botei uma música por cima da tua voz. Ah, sim. Tá bom. Certo? Então agora não temos mais música, vamos em frente com o nosso programa. Gente, é o seguinte, olha... Eu sabia, a Michelle é uma aliada bem bacana aqui do programa, né? Mas vocês já sentiram como é que funciona a coisa ali, né? Quando ela diz vem Nibiru, a gente tem que saltar para o lado. Mas enfim, vamos em frente, gente. Não é Nibiru, né? Meteoro, né? Enfim. Gente, eu quero convidar vocês, primeiramente, para que vocês deem uma passada lá no nosso site, radioremixesotera.com, porque naquela abinha Power Videos temos novidades lá muito interessantes. Eu vou falar um pouco a respeito delas. Uma é a respeito da inteligência artificial, onde tem uma pesquisadora, professora de uma universidade americana, e também tem um outro programa falando a respeito de um tema muito recorrente, que é a privacidade, a nossa privacidade diante de tudo isso que vem ocorrendo, essa exposição às inteligências artificiais e a privacidade com o roubo de dados e etc., certo? Então, o que vai ser hoje é o seguinte, gente. Para aquelas pessoas que, por vezes,
não compreendem o modus operandi da Rádio Remix Exotera ou não compreendem como é que funcionamos aqui, há algumas semanas nós divulgamos algo sobre o eu aceito nos programas de computação, ou seja, naquela parte de software, né? Toda vez que a gente vai e pega um arquivo .exe para executá-lo, sempre vem aquela caixinha dizendo eu aceito ou não, né? E nós linkamos isso diretamente ao sistema da inteligência artificial, da qual nós sempre conversamos aqui. E depois, nesse entremeio, nós tivemos um hangout com o Caio num sábado, e Caio falou a respeito da pequena inteligência artificial, que é considerada essa inteligência artificial aqui da nossa realidade, da nossa dimensão, e a grande inteligência artificial, que é a predominante dominadora por trás dos panos de tudo isso que acontece aqui na nossa realidade e em outras realidades. Portanto, o que ocorreu, Marcinha, no domingo, foi que uma outra rede de televisão de canal fechado, ou seja, dessas televisões, até não posso confirmar que seja de canal fechado, mas também não posso divulgar o nome aqui. Para as pessoas que quiserem dar uma olhada nisso, nós estamos lá, então, na nossa abinha de Power Videos do site da Rádio remixexotera.com. O que é interessante se falar a respeito disso? É que existe uma CEO, né, dentro desse vídeo, uma CEO de uma empresa americana especializada em roupas inteligentes. Ora. Roupas inteligentes que nos dirão exatamente ou passarão nossos dados através de apps ou os famosos apps, estarão monitorando nosso corpo e tudo aquilo que diz respeito a nós, inclusive a nossa localização. As roupas inteligentes já estão disponíveis no mercado. E então, o que me ficou na mente são as palavras dessa CEO falando exatamente o seguinte: toda vez que você se serve de um app gratuito, não pense que tudo aquilo é grátis. Você está contratando, fechando um contrato. E para isto é necessário apenas que você aceite. E quando você aceita e introduz esse app no seu celular, computador ou etc., você estará fechando um contrato. Eu tenho que falar sobre isso, gente, porque muitas vezes isso aqui é uma referência que eu estou fazendo ao trabalho que nós realizamos aqui na Rádio Remix Exotera. Já foi dito algumas vezes que a nossa propriedade de afirmação de algumas coisas, a referência virá logo após, corroborando com aquilo que nós falamos. Então, está para que todos possam observar com seus próprios olhos e ouvir com seus ouvidos a referência do que foi dito alguns hangouts passados. É muito interessante este trabalho deste canal de televisão também. Existem outras referências ali dentro, mas fica aqui a lembrança de que a inteligência artificial, ela está, nós poderíamos dizer, Marcinha, estendendo seus tentáculos energéticos. E a gente já falou que a energia inteligente está posta para todos e, portanto, todos podem dela se servir.
certo? Dentro das possibilidades que nós vemos de que esses assuntos estão cada dia mais aflorando e passando do território da especulação, da tese, da criação de novas tendências, pode-se dizer assim, isto está começando a fazer parte direta do nosso dia a dia. As influenciações e as influências de toda essa quantidade de inteligências artificiais que interligadas, isso é um processo, e este processo, ele com certeza passa por alguma coisa como machine learning, que são métodos de análise de dados que automatizam o desenvolvimento das máquinas. Esse termo eu tive que pegar essa tradução. Por que eu estou falando isso agora, neste momento? É que existem capacidades no desenvolvimento das máquinas que as torna, ou que torna possível, o aprendizado a partir dessas mesmas máquinas. Compreendam, meus queridos, que dentro dessa possibilidade, vamos ver o seguinte: se nós pegarmos um ser humano desprovido de qualquer... eu vou falar aqui uma coisa até um pouco estranha. Frankenstein. Todos sabem a história de Frankenstein. Ele foi criado, né, a partir de uma ideia de que com partes de seres humanos era possível fazer um novo ser humano. Então Frankenstein foi criado dessa forma. Essa ideia não é uma ideia nova, é uma ideia bastante antiga. E hoje nós estamos trazendo novamente essa ideia, ou seja, dentro daquilo que são os ciclos temporais. Vejam que interessante que é. Se nós fizermos uma alusão do seguinte: se nós tivermos um ser humano desprovido de qualquer capacidade de raciocínio e pensamento, ou seja, que ele tenha sofrido uma lobotomia e não tenha mais capacidade de usar cognitivamente o seu cérebro, e nós começarmos a colocar naquele espaço, o espaço da caixa craniana, várias placas com circuitos impressos, com muitos desses componentes que nós temos hoje disponíveis nos nossos computadores. Colocarmos muita memória e acionarmos esses mecanismos, esses circuitos através de uma descarga elétrica, e que eles continuem funcionando, nós estaremos criando, para este ser humano hipotético que nós estamos apenas usando como exemplo, uma inteligência artificial, mas com capacidade de aprender. Portanto, tudo aquilo que foi dito naquele hangout, que foi muito... eu particularmente achei bastante interessante, porque à medida em que nós vamos ampliando a capacidade de dados disponíveis nessa imensa rede chamada internet, e largamos isso na nuvem, este efeito nos dá mais ou menos a visão da quantidade quase que infinita de dados disponíveis para que todas as inteligências artificiais possam aprender a partir desses dados.
Consequentemente, acredito eu, que num determinado momento isto vá escapar ao controle do ser humano. Porque nós temos, vejam bem, alguns vão se recordar que temos aquele cientista brasileiro, da qual eu ainda não trouxe o nome. Mas a questão não é não dizer o nome da pessoa, mas sim vincular o nome da pessoa ao nosso programa, que isso sempre vai trazer dúvidas quanto à intervenção do YouTube, algo que está muito forte. Portanto, não é por não querer trazer o nome das pessoas, é realmente porque nós temos que ter esse cuidado, já que já tivemos experiências, né, de quase morte do nosso canal lá da Rádio Remix Exotera, e hoje estamos operando aqui no Rádio Remix Exotera a Conexão Galáxia Livre por este motivo. Mas temos aí a intervenção brilhante de um cientista brasileiro que está ligado diretamente à construção de Sofia, aquela inteligência artificial robótica que hoje já tem inclusive cidadania, e é uma cidadania árabe, certo? Então, a capacidade desse cientista chegou a ponto de conectar a inteligência de Sofia à nuvem, e, portanto, ela pode ali fazer a troca, absorção e envio de informações, certo? Eu, de minha parte, penso, gente, que ao fazermos esse tipo de experimento, nós estamos correndo riscos, e que não são pequenos riscos, são altíssimos riscos, porque nós estamos dando a possibilidade de que aquilo que um dia foi ficção, ou seja, as máquinas inteligentes, nós estamos dando condições para que isso se materialize diretamente na nossa realidade. Isso significa dizer que, se num breve espaço de tempo nós não tivermos mais condições de exercermos os direitos humanos, acreditem, isso vai ser um problema, porque nós teremos um embate máquinas humanas, humanos-máquinas. E isso realmente é uma coisa que eu não sei se preocupa a todos nós, mas que deve ficar claramente encostado em um dos cantos do nosso cérebro, que não seja o cérebro reptiliano, que seja o cérebro quântico, espiritualizado, porque assim nós poderemos detectar qualquer tipo de influenciação que isso já esteja ou já está ocorrendo diretamente aqui na nossa realidade. A intervenção das inteligências artificiais de pequeno porte já é uma realidade. Mas vejam bem, no momento em que nós estamos dando subsídios para que essas pequenas inteligências artificiais se reúnam, unam-se em uma grande nuvem, nós estamos criando algo que talvez ninguém tenha percebido. Nós estamos criando uma consciência artificial. Uma consciência artificial não humana. Portanto, que fique aqui registrado que nós, seres humanos, estamos abrindo precedentes para a criação de uma consciência artificial. E tudo aquilo que nós declaramos nesses últimos hangouts, inclusive sábado próximo passado, é e terá um significado muito, muito, muito importante e muito grande. Vejam a ponto que chegam as situações de nós que estamos aqui discutindo há muito tempo e descortinando o caminho que nos levaria
ou nos levará, com certeza, não levaria, levará ao desvelamento e ao encontro de uma consciência maior, espiritual, quântica. Hoje nos deparamos com a criação de uma consciência artificial. É importante que todos nós façamos um exame consciencial a respeito disso que está sendo dito. Levemos não certamente a ponta de faca, como se diz, mas deixemos que a nossa mente se abra e perceba essa que é uma das milhões, milhares, zilhões de possibilidades no reencontro entre o quântico e o animalizado. Vejam o que é a capacidade do ser humano de antever ou não o seu próprio destino. O que é que nos pertence realmente? Ou o que é que realmente estará dentro desta nova polaridade? Uma consciência ou uma grande consciência artificial versus a uma grande consciência espiritual. Mundo, as uniões referentes a isso, e nós temos falado muito aqui na rádio sobre, a questão é o uso que se dá a determinadas tecnologias. Se nós temos, através dos grandes papas de Silicon Valley, atualmente, a perspectiva da descoberta de que é necessário nós retrocedermos neste quesito tecnologia, para que nós não venhamos a transformar a nossa sociedade numa sociedade mecanicista. Estes homens que começaram esta corrida que nos está levando diretamente à criação de uma consciência artificial, estão agora nos dizendo que desliguemos nossos microcomputadores celulares, retiremos do nosso convívio tudo isso que está posto diante de nós e que voltemos à nossa vida natural. Se esses homens que começaram tudo isso anteveem algo, é preciso que, no mínimo, nós tenhamos critério de pesquisa para que saibamos o que realmente está acontecendo. E isso nós viemos buscando todos os dias. E isso nós viemos buscando todos os dias. O transhumanismo, que já foi citado milhares de vezes, e confesso a vocês que toda vez que, por exemplo, Caio Breno citava a palavra transhumanismo, isso me atravessava na garganta. Primeiro porque desconhecia o termo no começo. Depois, tomando contato com ele, eu acho impossível, mas isto é um critério meu, não de não abertura mental a que isso seja uma possibilidade. Muito pelo contrário. Mas não me parecia crível que o ser humano chegaria ao ponto de fazer e criar tais máquinas. Parte humanas, parte máquinas. Alguns me dirão, Marcelo, mas tu nunca tivesses a privação dos movimentos por falta de um ou mais membros, braços e pernas. E, portanto, aí eu vejo o uso positivo das tecnologias.
o uso positivo das tecnologias que darão as possibilidades de locomoção a essas pessoas ou de renovação da vida a essas pessoas. Esta não é a questão. Eis aí o uso positivo de uma tecnologia, o uso positivo do avanço também na área da medicina. Mas quem nos garante que isso será usado apenas para tal? Todos nós sabemos que todos os exércitos estarão se beneficiando também dessa tecnologia, se já não o estão fazendo por baixo ou por detrás dos panos, como se diz, por trás dos nossos olhares. O ser humano, à medida em que funciona com um cérebro animalizado reptiliano, ele percebe apenas o ego e o poder. E, portanto, os governos estando todos eles, sem exceção, sendo teleguiados pela ordem dos magos e todo o restante desses asseclas que nós sabemos muito bem, dos quais foram feitos os grandes contratos após a Segunda Grande Guerra, e não foi após, foi durante 1942 em diante. A guerra poderia ter cessado naquele período de 1942, teriam sido muito menos prejuízos a toda a humanidade, mas aí vieram os temidos contratos de grandes, entre aspas, nações da Terra, que se acham grandes, mas afundarão nos seus próprios contratos e projetos, afundarão nesses contratos e projetos. Então, à medida que esses contratos com seres de raças diferentes da nossa foram feitos, inclusive com a troca de tecnologias, nós hoje estamos observando tudo isso que vem ao nosso encontro. E muitas coisas estão vindo de encontro a nós. Ou seja, ao nosso encontro é quando nós aceitamos as tecnologias como benefício. E de encontro a nós é quando a tecnologia vem sem que nós queiramos e ela se instaura de certa forma na nossa sociedade, que fica quase impossível depois retroceder diante das escolhas que estamos fazendo. Marcinha, tu gostarias de fazer alguma intervenção aqui? Marcinha? Marcinha? Queres fazer alguma intervenção aqui? Então, vou seguindo aqui, Márcia. No momento em que tu quiseres intervir, tu só podes entrar diretamente, tá? À medida em que nós estamos regredindo, isso também foi dito, avançamos mesmo assim, e isso já começa a tomar um pouco de corpo dentro da minha mente, uma ideia de que nós estamos demorando demais a reagir. A reação é necessária para que nós tenhamos a contenção de um processo que para muitos vanguardistas, entre aspas, modernistas, entre aspas, pois para tudo existe uma conveniência. Para tudo existe uma conveniência. Então, nós estaremos, de certa forma, demonstrando que
naqueles filmes de Volta para o Futuro, onde as roupas se adequavam ao corpo de McFly, amanhã será uma realidade. Primeiro com as roupas com circuitos impressos e, enfim, o restante depois. Eu, sinceramente, minha gente, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, queridos ouvintes da Rádio Remix Esotera. E eu gostaria realmente que as pessoas me ajudassem nessa reflexão, porque à medida em que eu tiver umas meias que estejam detectando a temperatura dos meus pés, dizendo a velocidade da frequência cardíaca, da quantidade de sangue que está passando pelo meu corpo. Isso são coisas que eu estou dizendo aqui aleatoriamente, gente, mas é algo que pode realmente vir a acontecer. Quando nós falamos em privacidade, acho que todos já perceberam que isso deixou de existir. Certo? Privacidade deixou de existir. E o pior de tudo é as pessoas que são os mandatários dessas empresas declararem abertamente que mesmo usando um software, entre aspas, gratuito, você está se submetendo a um contrato à medida em que você aceita a intervenção daquele software nos seus computadores de bolso, celulares, tablets, PCs, notebooks, etc. Então, gente, o que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos esperando? Né, Nath? O almoço pode ser gratuito, mas a bebida vai custar R$10 e aí você paga os dois, né? De certa forma, Ed, é um dos mais perigosos contratos que nós fazemos. O Ed está dizendo assim, Marcelo, o voto também é um contrato. E é um contrato de risco, de um enorme risco, Ed. A não ser que você não aceite absolutamente nenhum dos candidatos ou do regime. Compreendem? À medida em que nós damos este aval, ou seja, que nós estamos avalizando, este contrato está feito. Por sinal, Jorge, realmente é. Quando nós falamos aqui de um núcleo de resistência, muitos concordaram conosco, porque realmente é o que é. É um núcleo de resistência, por quê? Porque é necessário que se faça isso de uma forma organizada. Ah, mas nós somos meia dúzia. Gente, a importância da resistência organizada, ela transcende o número. Se todos nós observarmos o que ocorreu diretamente nestas eleições, eu fico muito triste de não poder citar nomes aqui, porque qualquer coisa dita hoje em dia, onde se coloca o nome das pessoas, não se pode citar porque nós estaremos sendo objeto, inclusive, de ações judiciais. Mas existem já, neste momento, candidatos eleitos a partir das redes sociais. Muitos
E nos próximos 4 anos, já vamos falar aqui, abertamente, todas as campanhas políticas se farão observando primeiramente a internet, depois o resto. Primeiramente as redes sociais, depois o resto. Primeiramente as inteligências artificiais e depois o restante. Certo, gente? Compreenderam isso? A realidade está posta e nós temos que observar que ela é muitas vezes maior daquilo que nós podemos abraçar com nossos braços. São realidades que se infiltram. E até onde, agora eu me pergunto e pergunto a vocês, até onde estas capacidades vão resistir? Até onde as capacidades vão resistir? Até onde o homem aceitará ser máquina e a máquina aceitará que ele se transforme em máquina? Porque toda máquina inteligente, ela vai necessitar de um corpo amanhã. Toda a máquina inteligente estará intimamente ligada à necessidade de ter um corpo. E agora nós estamos dentro dos fatos. O que é teoria? O que é tese? Eu me lembro muito da questão da virtualidade. Virtual no dicionário comum, aquele que nós utilizávamos antes da internet chegar, dizia que significado de virtual é tudo que pode se tornar real um dia. Então nós estamos aqui falando de fatos que já ocorrem, que já existem. Será, Frost, que isso aí vai dar origem a um novo espírito? Será que não haverá uma reação por parte de ninguém? Será que nós vamos entregar a nossa humanidade a uma máquina de bom grado? Será, gente, que vai ser tão fácil assim como está sendo? Porque aquele que aceita tudo hoje sobre a pecha do ser moderno, o estar na vanguarda, o vanguardista, amanhã pode se arrepender redondamente. E o que nós vamos fazer, Sônia Regina, se já estamos hoje nas mãos das máquinas? Vamos nos entregar? Hein, Marcinha? Individualmente vamos nos entregar, Marcinha? Porque esse trouxa do Marcelo Summer, da Rádio Remix, teima em falar a respeito disso. Como se nós já não soubéssemos. Mas a realidade é uma só, gente. Nós estamos começando a cavar a nossa própria cova. E agora? Como é que ficamos? Marcinha, o que tu achas de mais esta intervenção e dessas roupas inteligentes e daquela CEO dizendo que no momento em que você utiliza qualquer app, mesmo gratuito, que você aceita, qualquer programa que você aceita, isto é um contrato que você está contraindo para si. O que tu achas disso, Marcinho?
Márcia Abad. Onde está a Márcia Abad nessas horas, hein, gente? São contratos, gente. E eles estão postos. São contratos e eles estão diante de nós todos os dias. O que me surpreende, Rodrigo, não é isso. O que me surpreende é não detectar ainda os focos de resistência. Não detectar os focos de resistência. Isso me incomoda sobremaneira. Observemos o seguinte fato. Mesmo que seja ou tenha sido uma jogada de marketing naquele período dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, quando os Estados Unidos da América inadvertidamente empreendeu, vejam bem, eu gosto muito desse episódio da história da humanidade recente, a história recente da humanidade, eu gosto muito desse episódio. Quando os Estados Unidos empreenderam uma guerra política contra o Vietnã e o Camboja. Naquele período ali, nasceu nos Estados Unidos o que era a contracultura, o que era o movimento hippie, paz e amor, flower power. Flower power. Certo? Eu vou citar só isso porque os americanos jamais sonharam que uma nação que não tinha absolutamente quase que nenhuma tecnologia armamentista bélica para a guerra, eles jamais imaginaram tomar uma surra da forma que tomaram naquelas guerras de selva que eles não tinham nem sequer conhecimento do terreno onde estavam pisando, dada a feliz prepotência de um povo idiotizado. Dada a feliz prepotência de um povo idiotizado. Tem episódios dessa guerra, eu não vou falar nisso aqui agora, mas haverá um momento em que nós poderemos falar desse povo prepotente idiotizado. E, portanto, teleguiado. Hoje, nós não temos nenhuma evidência ou vislumbre de resistência, gente. De resistência. Quando nós tivemos o Flower Power do movimento hippie, foi devido à Guerra do Vietnã, porque jovens americanos não queriam estar em combate. E o que temos hoje? Que tipo de resistência nós teremos hoje? Nenhuma resistência, gente. Parece que o tema é enfadonho, gente. Eu sei, eu vejo até pelas colocações de vocês aí. Parece que o tema é enfadonho, mas as demonstrações que nós estamos recebendo diariamente de que isso está se concretizando cada dia mais, a mim, eu reservo uma parte da minha mente para uma preocupação. Certo?
Certo, gente? A realidade para mim é esta. Nós não estamos conseguindo empreender resistência alguma ao que está sendo colocado para nós. Imaginemos amanhã, por exemplo, a Rádio Remix Exotera operando numa frequência diferenciada por trás dos panos, dentro de uma situação de resistência. Isso é possível? Eu não quero isso. Mas se for necessário, eu não quero isso, mas se for necessário. Se nós estamos quase que descortinando tudo aquilo que é não bem-vindo, se nós estamos descortinando tudo aquilo que é não bem-vindo a nossas vidas, ao nosso cotidiano, o que é que nós estamos fazendo para resistir a isso? Essa é a coisa. Por enquanto nós estamos bem. A legislação amanhã pode ser prejudicial para todos. Por quê? Para aquelas pessoas que acham que existe democracia, isso jamais vai existir. Democracia foi um regime criado e ela está descrita dentro do livro Os Protocolos dos Sábios do Sião. As pessoas que tiverem vontade vão encontrar na internet em PDF este livro que é importante, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Democracia foi um regime inventado para distração. Não existe. Primeiro porque, se existisse, aqui no nosso país, em primeiro lugar, eu diria o seguinte a vocês: o voto não seria obrigatório. Regime nenhum vai privilegiar a maioria de um povo. Jamais. Então, gente, tudo que está posto, está posto. Eu fiquei de falar aqui de uma outra situação, que são as proclamadas conquistas ou invasões de povos, de culturas diferentes, aqueles que dizem ter descoberto o novo mundo. Acredito que hoje seres como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e outros não estejam em nenhum local que se possa encontrar. Porque, se fosse possível encontrá-los, eu vou dizer a vocês uma coisa. Estes são dignos de um julgamento maior que o julgamento de Nuremberg. Para quem não sabe, o julgamento de Nuremberg foi onde foram julgados os nazistas remanescentes que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, aqueles que não fugiram. Se existissem, estes senhores deveriam ser julgados num julgamento maior do que o julgamento de Nuremberg. Por quê? Porque nós vamos novamente para aquilo que alguns que não compreendem aquilo que falamos chamam de teoria da conspiração.
Mas nós, como seres inteligentes e respeitadores, nós passamos por cima disso e nós vamos compreender com nossa mente aberta o seguinte: que situação viveria hoje, por exemplo, Portugal, que, entre aspas, descobriu o Brasil. Mentira, o Brasil já existia. Conquistou o Brasil? Sim. E tratou logo de destruir o habitante local. Trouxe para cá a igreja, que era o poder absoluto da época, para catequizar os índios. Não, gente. Me perdoem. Para exterminar os índios. Isto é a prova direta de como funciona um sistema. Percebem? Como funciona um sistema predatório, cruel. Ele destrói a cultura. Por que é que nós estamos falando nisso? Porque se vocês observarem que em toda a extensão do México existem pirâmides diferentes das pirâmides do Egito. As épocas são diferentes. Mas, vejam bem, os incas e os maias foram exterminados. As culturas foram exterminadas. Recentemente, pessoas que talvez não compreendam o que eu vou dizer agora, mesmo porque esse tipo de informação ela não sai diretamente para todas as pessoas, isso tem que ser quase que obra de escavação arqueológica. Na recente guerra do Iraque, um empreendimento Bush Corporation, uma parte da cultura do planeta foi exterminada quando soldados extremamente inteligentes, ou podemos dizer diferente, imbuídos de um cérebro animalizado, destruíram 880 tábuas de argila onde estava documentado tudo o que era da cultura daquele povo. Os primórdios da humanidade estavam documentados ali. E as pessoas teimam em não compreender a realidade. As pessoas teimam em não compreender a realidade. Porque massas humanas estão sendo massacradas e suas culturas permanentemente extintas desde sempre. Vamos observar algo que todo mundo gosta de dizer. O Império Britânico dizimou quase que completamente uma parte da África, a Índia. A França fez o mesmo. Portugal e Espanha também. Mas o que é isso, gente?
senão aquilo que nós estamos vendo hoje, aquilo que nós estamos vendo atualmente, a destruição permanente de culturas, a destruição permanente de culturas, o roubo de peças arqueológicas preciosíssimas que estão nos grandes museus europeus e americanos. E a isso ninguém diz nada. Triste fim o nosso, seres humanos. E, portanto, o que nós faremos? Essa é a grande pergunta que me fica e que está comigo. O que nós faremos? Porque nós estamos observando, sentados em nossas cadeiras, o que está acontecendo. Se nós começarmos novamente a orar para que um Salvador venha e nos dê proteção e alento, sinto muito, meus queridos, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ninguém virá nos salvar, nem o Chapolin. E vejam como isso está. Os índios talvez não fossem puros, Guiô, mas eles eram a expressão do cérebro espiritual. As crenças, embora minimalistas, guardam hoje ainda resquícios de sabedorias que nós nem sequer compreendemos. Os Hopi, os próprios aborígenes que ainda sobrevivem na Austrália, que também foram dizimados pelos ingleses, a não observação desses movimentos globais de supremacia de raça. E aí nós vamos entrar diretamente no nosso cérebro reptiliano e estamos trazendo à luz da verdade situações que todos nós conhecemos e temos acesso a todas essas informações. Se vocês me disserem que isso não é nada, o que resta para nós, Marcinha? A Michele me lembrou hoje à tarde de algumas pirâmides que estão localizadas no México. E eu confesso a vocês que eu olho para a América do Norte, quando olho para a América do Norte, eu vejo uma diferença, uma disparidade tão grande de forças ali dentro, porque nós temos o Canadá com toda aquela sobriedade, nós temos os Estados Unidos, que é essa efervescência de um cérebro de amêndoa, e temos o colorido do México com toda a sua diversidade. As pirâmides mexicanas, e a Michele fazia isso com muita propriedade hoje, enquanto conversávamos, ela me dizia a respeito de algumas que a sombra projetada projetava uma serpente, em que várias dessas criações no México projetavam serpentes.
Michele, eu não sei se a minha conclusão vai responder à minha necessidade de querer saber mais sobre esse assunto, mas eu vou te falar o seguinte. Dentro da minha mente significa que a sombra não é a luz. E a projeção da sombra significa um alerta para mim. Tá, Michele? Não sei se tu vais compreender o que eu estou te dizendo, mas a projeção da sombra para mim significa um alerta. A projeção da sombra. Ali não incide a luz. Certamente, claro que isso necessita de um estudo muito profundo, mesmo porque eu inclusive argumentei com a Michele nessa ocasião que as formas energéticas que são captadas por aquelas pirâmides são completamente diferentes das formas energéticas captadas pelas pirâmides de Gizé, no Egito. Quando nós aqui, durante um período de um hangout, falávamos a respeito de um alinhamento estelar e que naquele alinhamento ali estava a configuração das pirâmides do Egito, dentro da minha mente, Michele, me vem sempre aquela situação que ali foi aberto o portal onde ou por onde penetraram as forças mais negativas. Na minha mente, isso não significa dizer que eu estou aqui defendendo a verdade absoluta, o dogma, que o papai sabe tudo, ou seja lá o que for. Vamos tirar isso da cabeça agora, para que isso não atrapalhe o nosso raciocínio. Tudo que vem nessa extensão, o que vem através disso, me soa como distração de raciocínio. Não estou dizendo que as coisas são assim, eu estou dizendo que dentro da minha mente se formam coisas dessa maneira. O Jorge já está falando que a serpente é o símbolo de proteção. Eu só estou querendo trazer à luz do nosso debate, do nosso bate-papo, coisas que a gente vai analisar e que amanhã talvez elas se confirmem ou não se confirmem nunca. Porque serpente para mim é reptiliano e dragão é draconiano. Se é, por exemplo, um raciocínio simplista, às vezes a Márcia diz assim para mim: mas tu reduz tudo e tu simplifica tudo. É uma forma que o meu cérebro pequeno tem de compreender. Se eu tivesse um cérebro imenso, talvez eu pensasse de forma diferente. Mas o meu cérebro pequeno, ele pensa pequeno. Né? Ele simplifica para poder compreender melhor. Então, como é que nós conseguimos conviver com todas essas dicotomias, essas disparidades, essas diferenças, sem nos darmos conta que na própria Europa nós temos vários locais onde existem pirâmides que nunca ou quase nunca, ou antes do advindo da internet, nós não tínhamos como conhecê-las. O que vai ser de nós ou o que estamos nos tornando? Isso nos ajuda? Isso nos ajuda? Conhecimento de tudo isso nos ajuda?
O conhecimento disso nos ajuda e onde ele vai nos levar? O que é que nós queremos com a absorção desse tipo de conhecimento? Nós temos que pensar sobre isso. Porque eu vejo que existe uma interligação entre todos os aspectos que nós estamos falando. E essa interligação, para mim, ela já é presente. Mas, Bel, usar aquilo que aprendemos com sabedoria, mas com que intuito? Com que intuito? Por quê? Para quê? Rodrigo, eu, como um cérebro pequeno, simplista, se eu vou colocar tudo como um paradoxo, eu jamais vou sair do lugar. Eu não vou empreender nenhum progresso se eu ficar fazendo de tudo um paradoxo e criando em cima disso paradigmas. Perfeitamente, Bel. Porque se existe algo que nós não desejamos, é justamente o quê? Que nós sejamos como várias outras civilizações foram tiradas do processo de desenvolvimento e jogadas para mais um ciclo temporal. Rose, se isso fosse dado a nós, se fosse possível, eu tenho certeza e vou dizer para vocês uma coisa, que isso talvez tenha um dia passado pela cabeça de Caio Breno da Silva do canal Terra Oculta. Já conversamos sobre isso. Mas não acredito que nos deixem fazer isso. Não acredito que nos permitam fazer qualquer tipo de pesquisa desse tipo. Não creio nisso. Não creio nisso. Esse sistema ele é muito bem blindado. Haja vista as situações que ocorrem pelo mundo afora, que a gente não tem como compreender que, num determinado momento, está acontecendo uma situação no Brasil e vocês vão ver forças do Exército Brasileiro ou, inclusive, americanas convivendo juntas no mesmo espaço, na mesma situação. E os caras chegam aqui num tempo tão pequeno que leva-nos a crer, ao nosso cérebro de amendoim ou de amêndoa, que é o meu, que os caras têm um sistema tão bem engendrado interiormente na Terra que eles são capazes de chegar em qualquer lugar em menos de 24 horas. Muito menos de 24 horas. Uma coisa que eu quero deixar aqui, foi bom eu ter falado sobre isso. Muitas pessoas não compreendem determinadas situações que ocorrem, por exemplo, na Chapada Diamantina. Eu vou declarar algo que para muitas pessoas pode parecer uma loucura, mas alguns avistamentos que são feitos perto de cavernas na Chapada Diamantina e que muitas pessoas têm documentado aqui na própria internet, dentro do YouTube, estes avistamentos são feitos ou produzidos por máquinas humanas de projetos secretos americanos que fazem todo o tipo de acobertamento para que nós não saibamos das bases que existem dentro dessas montanhas no Brasil.
As pessoas não aceitam este fato, mas eu estou dizendo a vocês, são bases americanas onde todo o maquinário disponível, inclusive de avistamentos, são produzidos pelo homem. São produzidos pelo homem para que nós não saibamos o que ocorre dentro dessas bases subterrâneas. Para muitos, e para aqueles que gostam de vender revistas, aí colocam lá os jargões da ufologia. Eu não sei como essas revistas se sustentam, porque eles falam sempre a mesma coisa. E eles nunca evoluíram dentro do próprio processo. Portanto, está dito aqui, são máquinas humanas americanas, de projetos secretos americanos, para que nós não saibamos o que ocorre dentro dessas bases subterrâneas. E aí nós temos as sociedades secretas que um dia, é que eu não tenho subsídios, gente, assim, ó, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Eu não tenho subsídios para falar dessas ordens e dessas sociedades secretas, subsídios intelectuais para isso. Infelizmente, eu não tenho condições de falar sobre isso. Mas se tivesse, seria talvez um dos hangouts que eu mais quisesse fazer. Mas eu não tenho subsídios dentro do meu cérebro de amêndoa. Então, eu não posso fazer. Mas quando vejo pessoas falando sobre esses assuntos, eu vejo também como é importante que nós tenhamos o turismo como uma forma de fazer com que essas populações possam angariar fundos para a sua subsistência. E, portanto, para algumas pessoas, isso é uma necessidade. Mas, na realidade, não é desses que eu estava falando. Então, gente, o que é que nós estamos fazendo das informações que nós estamos recebendo? Temos uma velocidade estonteante, e isso também é motivo de uma observação mais apurada. Nós precisamos observar com apuro o que é que significa a aceleração da implantação da pequena inteligência artificial. Observemos bem que eu, quando falo pequena, é a que está diretamente ligada à nossa realidade. Que com certeza é o começo da interligação da grande inteligência artificial. Não é à toa, gente, que nós estamos aqui diretamente ligados a grandes distrações de massa. Nós não podemos esquecer disso, que nunca foi cultura brasileira e que se tornou cultura brasileira para simplesmente desviar a atenção daquilo que é real. Então, gente, é mais ou menos por aí que a coisa funciona. A Marcinha me deixou falando sozinho, né? E eu fico muito
preocupado porque eu gostaria de ver a opinião dela individual, porque ela sempre traz a opinião individualizada e que é referente a cada um de nós. E eu já vou direto naquilo que é mais tangível pelo coletivo. Né, Marcinha? É o quê? Ó, Tu é o professor, né? Eu só tô aqui só pra aprender. Frederico! Oi, Frederico. Vem aqui, bebê. Frederico não me deixa mentir sozinho. Vai. Então fala para nós aí, Marcinha, individualmente, o que é que tu achas? Não tem individualmente. O negócio é o seguinte: a tecnologia está aí para ser usada por todo mundo. A maioria das tecnologias são feitas por seres humanos. Entendam isso. E se a coisa sai do controle, é porque este ser humano quer controlar algo que talvez ele ache que ele consiga através dessa tecnologia. Para você combater a IA, você precisa parar de ser escravo dela. Utilizar a tecnologia com sabedoria é uma coisa, entende? E ser idiota é outra. Então, hoje a gente tem celulares que são computadores de bolso, que na maioria das vezes as pessoas são assaltadas, são mortas, são tudo. Por quê? Porque elas são dominadas pela tecnologia. Entende? Só que você pode combater isso. Só que você não faz isso. Porque as pessoas acham que tem tanto conhecimento, porque a IA vai matar você. Vai, se você deixar, ela vai fazer isso mesmo. Só que você não entende que o controle, quem tem é você. Só que você tem que usar tanta filosofia para algo tão simples. Aí complica tudo mesmo. Aí eu quero saber o porquê do pingo no i, né? O porquê o elefante está para baixo. Sejam mais simples. Prestem atenção no que vocês fazem com a tecnologia. Entende? Parem de filosofar demais. Hajam ação. Parem de filosofar demais. Muito conhecimento e nada de sabedoria. Você não precisa ser dominado pela tecnologia. Você tem que dominar a tecnologia ao seu favor. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso vai só depender do que você faz com isso. E aí é tudo muito simples, muito objetivo, né? Então, é aquela coisa de, gente, respira, tá? Respira. E são coisas que dá para fazer, que são simples. Não há necessidade de colocar muito frufru. Tem coisa que dá para fazer. Você não precisa ser dominado o dia inteiro por um celular. Você não precisa ficar nas redes sociais o dia inteiro. O brasileiro é o povo mais enganado com as notícias fakes que existem. Olha só a cabeça de um brasileiro. Entende? Tudo que está dentro da internet, a maioria dos brasileiros não vão procurar se aquilo é real, mas eles acreditam nas notícias fake que tem dentro da internet. Gente, tudo é muito simples na vida. A IA domina algumas coisas, mas você pode dominar ela de um outro jeito. É só usar com sabedoria. Entende? Então não adianta, tem coisa que eu fico vendo, é coisa muito simples. Tá? É muita filosofia para pouca ação. Se é um homem que construiu a Sofia, que hoje ela anda, que ela põe peruca, que ela falou das Nações Unidas, tá?
ela ganhou o direito de cidadania na Arábia Saudita, entende? A única coisa diferente dos europeus para os brasileiros é que eles sabem usar a tecnologia ao favor deles. Por que vocês acham que tudo acontece lá do outro lado? Só que tem um porém. Nós temos grandes mentes aqui no Brasil que não são usadas ao nosso favor, que são usadas lá fora. Todos eles são usados lá fora. Entende? Então, assim, gente, para pensar. O ser humano, ele tem o poder de querer fazer tudo o que ele pode fazer. Só que ele não usa a ação que ele tem, porque ele tem que filosofar demais, ele tem que mostrar que ele sabe. Porque tem coisas que são simples. Entende? São simples. Agora, se deixa dominar, né, pela tecnologia, aí já é outra coisa. A gente já falou de jogos aqui com o Caio. Tudo isso, a gente tem o quê? Né? A gente tem o poder de fazer ou não. Marcelo, quer voltar aqui para falar do feriado? Falando justamente daquilo que você está falando, das distrações que nós somos submetidos e como é que nós nos deixamos levar sobre isso. Gente, a Sofia não é um fake, gente. A Sofia não é fake. A Sofia existe aí. A Sofia ganhou a carta para ser cidadã na Arábia Saudita. Entendam isso. O problema é você saber como usar a tecnologia ao seu favor. Quando você aprende a usar a tecnologia ao seu favor, você está combatendo a IA naturalmente. Sabe? Filosofar demais não resolve. São coisas assim que estão na frente das pessoas que as pessoas não enxergam. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Sabe? Acorda. Presta atenção quantas vezes tu olha no seu celular para ver o WhatsApp. Eu tenho um monte, meu filho aqui me xinga às vezes, porque ela fala assim, ó, eu não sei para que você tem isso, você não fica olhando. Eu falei, não vou ficar olhando toda hora nesse WhatsApp. Todas as pessoas são dominadas porque elas necessitam de estar naquele negócio da tecnologia. Mas, gente, quem criou a tecnologia foram os homens. Porque eles queriam provar para eles ou para alguém que eles podiam fazer. Só que às vezes a coisa sai do controle e a maioria desses homens que inventam coisas mirabolosas, como Tesla e o Edison da lâmpada, acabam morrendo tragicamente. Sabe por quê? Muita filosofia. Muita filosofia e pouca ação. Entendeu? Muita filosofia e pouca ação. Esse é o problema. A tecnologia está aí para você usar ao seu favor. Agora, se você não souber usar e usar para fazer, para incitar o ódio, para falar mal do outro, para cutucar o outro, cara, a IA vai adorar você fazendo isso. Porque você está incentivando que o outro tenha ódio, que escreva palavras de baixo calão, né? E tem um monte de gente que gosta. E é maravilhoso isso. Então, veja só como que o ser humano é usado por essas redes sociais. Só que ninguém percebe.
Porque o bater boca dentro de um Instagram, dentro do Facebook é maravilhoso, né? Todo mundo vai falar, você viu isso, viu aquilo? Desgraça, todo mundo tá lá para colocar. Né? Quer ver um exemplo? No Instagram, agora nesse final de semana, a Kéfera, que é uma youtuber, fez uma live no Instagram chorando, né? Que a mãe dela votou em tal candidato, não vou falar o nome, e que ela achou aquilo um absurdo, né? E as duas brigaram. Aí quando é hoje e ontem, não se fala de outra coisa a não ser disso. E aí aparece uma outra mulher de outro canal de entrevista xingando ela, falando que ela precisava era de um tanque para lavar roupa. E aí, é aquela história. Não sabem usar a tecnologia a seu favor. Só sabem para colocar coisas ridículas como essa que eu acabei de contar. Entende? Então, vocês têm o poder de usar a tecnologia contra a IA quando você toma a decisão de usar a seu favor e não que ela te domine. Entende? Não que ela te domine. Vocês querem ver uma coisa bem interessante que tiraram do ar agora há pouco? A tecnologia, nesse ponto, ela é boa. Né? Nesse ponto, ela é boa. Colocaram no vídeo no Facebook um dos ex-presidentes do Brasil, mais algumas autoridades europeias e dos Estados Unidos, se eu não me engano, que estavam estudando e pesquisando as eleições agora para o segundo turno. E ele disse que o candidato 17, que eu não vou falar o nome dele, não serve para o Brasil. Então, este vídeo deixa muito claro. Pena que tiraram do Facebook, eu queria até passar para as pessoas, mas o link já foi tirado do Facebook, né? E já na lateral já havia intervenção de fora. Só que agora a intervenção é nítida. Para isso, as redes sociais servem. Se as pessoas procurassem por algo que desse mais informação para elas, isso seria ótimo. A gente ia entender muita coisa dentro do nosso Brasil. Mas a gente tem que usar a tecnologia para ficar brigando, para ficar xingando, para fazer chacota para o outro, para falar que o outro não fez o serviço bom dele, seja lá onde for, seja no mercado, seja num posto, seja em qualquer lugar. Use a tecnologia a seu favor. Para de usar a rede social para reclamar. Usa a tecnologia para ajudar alguém. Só que ninguém pensa nisso. E aí a gente vai filosofar sobre a IA. Porque a IA é isso, a IA é aquilo. Mas a gente não toma nenhuma atitude e não faz nenhuma ação. Esse é o grande problema. E aí a gente vai continuar ficando na mesma coisa. Porque a gente não é capaz de tirar algo da nossa vida para que tirar algo que parece bom, para que a minha vida se torne melhor ainda. Né? E aquela coisa de você tem que abrir os olhos, gente. Se nós somos capazes de montar algo tecnológico como uma Sofia da vida, vocês são capazes de dominar as tecnologias ao seu favor. É isso que vocês têm que prestar atenção. E se politicamente falando já estão fazendo isso,
e ninguém percebeu, então acorda. Porque tem mil razões para usar a tecnologia a seu favor. Agora é preciso acordar para enxergar isso. Não dá para dar tudo mastigadinho. É prestar atenção ali nas redes sociais. A gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor e não ser dominado por elas. Aí não tem como reclamar da IA. Porque você combate a IA usando dessa forma. Usando o seu conhecimento com sabedoria. E aí não adianta filosofar demais, você tem que fazer. Filosofar é muito bonito, mas a sua atitude é muito melhor. Fala, Marcelo Summer. Fala que eu tenho que resolver um negócio aqui. Ok, Marcinha, só que, bom, enfim, isso que tu disseste a respeito desse vídeo que foi retirado é uma opinião externa? Foi uma opinião externa, gente? Eu não cheguei a pegar todo o raciocínio da Márcia, porque eu estava pensando nessas coisas todas que ela estava dizendo e não me dei conta se esse vídeo que foi retirado do ar era uma opinião externa. São autoridades de fora que têm uma visão política do Brasil. Visão política. Politicamente falando. Na verdade, isso foi feito depois eu te mostro, não vou falar no ar, mas o evento chama-se Como Morrem as Democracias, tá? Como morre a democracia. Então, assim... Desculpa, gente. Pois é, esse é o tema. Então é aquela coisa assim, as pessoas estão falando nas redes sociais que os europeus estão a favor de fulano, de ciclano. Não, eles não estão a favor de ninguém, eles estão a favor deles, e isso para mim ficou muito claro que vai ter intervenção de fora, e a maioria das pessoas não vão gostar do que vai acontecer, infelizmente não vão gostar, tá? Porque o sistema é uma coisa, é por isso que eu falo, o povo tem que prestar atenção no que eles fazem, no que eles pedem, entende? Eu acho, assim, que a gente está pedindo essa mudança muito tarde. E agora a gente vai pagar as consequências desse ato de não ter feito isso antes, quando a gente podia ter feito. Muito tarde. Essas são as consequências, e aí não tem como reclamar. Infelizmente, não tem. Muito tarde. E por que é que nós trazemos tantos alertas todos os dias aqui? Para que não seja tudo muito tarde para nós e a gente tenha alguma chance. Obrigado, Marcinha. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje. Para que tenhamos alguma chance. A Márcia foi brilhante, gente. Tomamos uma atitude muito tarde. Jorge Leal, já fomos um país jovem, hoje somos um país de pessoas que estão envelhecendo e a nossa taxa de nascimento é baixíssima. Baixíssima. Com 80 anos de idade eu não consigo pegar em armas. Tu consegues? A nossa juventude está para o mundo e não para nós. Marcinha, estou pronto. Então vamos lá, tem uma coisa para se pensar. A parte sólida, Jorge, pode ser. É uma coisa para se pensar, entendeu? A gente tem que começar a pensar. A gente tem todas as soluções do mundo para fazer algo melhor. Só que muitas vezes a gente filosofa demais e faz de menos. Então está na hora de acordar para fazer muito mais do que ficar esperando o Caio Breno vir falar da IA, entende? Eu acho que está na hora da gente tomar uma atitude em termos de tecnologia. Eu não posso ficar dependente disso. Eu tenho que usar isso de uma forma que eu vá adquirir aquilo para mim, entende? Não para os outros. Isso que a gente tem que ver. São 22 horas e 35 minutos, o horário de Brasília para você, e a gente termina por aqui,
Prometendo voltar amanhã a partir das 21 horas, ao vivo para você aqui na Rádio Mix Esotérica e também Conexão Galáxia Livre. Vamos pensar. Eu pus o site aí da Sofia, mas eu não sei se viram aí. Coloca de novo ali, Marcinha, por favor. Gente, vou reforçar a ideia de vocês de darem uma passada lá no site da Rádio Remix Esotera, na aba Power Videos, tá? São coisas que estão sendo colocadas diretamente por canais de televisão, tá? Para a gente reforçar tudo aquilo que nós estamos estudando todos os dias. Uma boa noite a todos, um beijo no coração, voltamos amanhã. Obrigado, Michele, Vera, Jorge, Maurício, Bel, todo mundo que está aí no chat. A gente volta amanhã a partir das 21 horas aqui na Rádio Mix Esotérica e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia. Obrigado a todos.